Colocando para gravar o meu assim que... já foi. Então, pessoal, bom dia de novo. Só para ficar na gravação. O seminário hoje é sobre o problema do subespaço invariante, vai ser apresentado pelo Ben. Vai lá. Tudo bem. Só deixa eu checar, vocês conseguem verificar quando eu escrevo aqui? Sim. Certo? Tá, tudo bem. Então, bom dia novamente, pessoal. Como o professor introduziu, eu vou comentar hoje sobre o problema do subespaço invariante. O meu orientador é o professor Walid. Então, essa apresentação está dividida em 3 partes. Eu pretendo começar dando uma introdução ao problema, comentar alguns resultados históricos importantes. Em seguida, eu quero introduzir uma ferramenta que é chamada de espaço de Hardy-Hilbert, que nós usamos para atacar o problema. E essa terceira parte aqui ela é um pouco mais técnica e ela é relacionada com operadores universais, que são, digamos, o coração da nossa estratégia para tentar resolver o PSI. Okay? Então, o PSI aqui vai ser sempre problema no subespaço invariante. A primeira definição que eu quero dar já é do que nós consideramos um subespaço invariante. Então, a ideia é que nós começamos com o espaço de Banach e um operador linear limitado. Então, o subespaço M desse espaço de Banach, ele é dito CT invariante, ou invariante por T, se ele for fechado. Então, esses subespaços têm que ser sempre fechados. E se a imagem do M pela ação de T acaba caindo dentro do M. Então, isso para nós é um subespaço T invariante. Obviamente, o zero e o espaço todo são sempre caras que são T invariantes. Então, nós dizemos que um subespaço é T invariante não trivial se não for o zero nem o espaço todo. Bom, essa singela definição ela já é suficiente para introduzir uma forma geral do problema do subespaço invariante. Então, qual que é esse problema? É uma pergunta bem simples. Você pega um espaço de Banach e um operador não nulo. Então, isso aqui é só para evitar algumas trivialidades. E você se pergunta se esse operador não nulo ele tem um subespaço invariante não trivial. Então, esse não trivial aqui é para você evitar de me responder 0 e B. Então, a pergunta é se tem alguém aqui no meio que é invariante por T. Então, essa é a formulação mais geral que existe. E o que eu vou fazer agora, nos próximos slides, é mostrar que, na verdade, esse problema já tem algumas soluções nesse nível de generalidade. Eu vou reduzir um pouco essa classe de espaços aqui. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que o corpo de escalares do nosso espaço de Banach é sempre os complexos. Porque se a gente puder considerar coisas sobre os reais, a gente pode pegar, por exemplo, R2 e pegar um operador de rotação. Então, por exemplo, uma rotação em 90 graus seria 0, 0, 1, menos 1. Então, esse aqui seria um exemplo de um operador cujos únicos espaços invariantes são o 0 e o R2. Então, você pode ver isso geometricamente, encarando os subespaços de dimensão 1 como retas que passam pela origem, e quando você acaba rodando essa reta em 90 graus, você chega aqui. Então, você tem uma boa justificativa geométrica do porquê esse operador aqui seria um contra-exemplo, no sentido de não ter nenhum subespaço invariante além do 0 e do R2. Então, para nós, sempre o corpo de escalares sobre os complexos. Num outro âmbito que já foi resolvido esse problema, é uma coisa um pouco mais pesada, que foi provada pelo Enflo em 80. O Enflo ele construiu um espaço de Banach não reflexivo, em que existia um operador cujos únicos espaços invariantes eram os triviais. Então, aquela pergunta que eu fiz no início, na verdade, ela já tem uma resposta dada pelo Enflo nesse artigo de 80, certo? O Reed, em 85, ele construiu um exemplo bem similar ao do Enflo, mas ele tentou concretizar um pouco aqui, ele trabalhou com o L1 e o Enflo fez uma coisa um pouco mais abstrata. Então, na verdade, o PSI ele já tem uma solução se você puder considerar espaços de Banach não reflexivos. O que não tem uma solução ainda é o caso dos espaços de Hilbert ou os casos dos espaços de Banach reflexivos. O nosso estudo no projeto de doutorado está concentrado aqui, nos espaços de Hilbert, tá? Esse caso aqui parece ser ele é um pouco mais geral e, na verdade, eu não encontro muitas coisas sobre isso na literatura. A maioria do pessoal que ataca o problema opta por atacar ele usando espaços de Hilbert. Então, é aqui que a gente vai concentrar o nosso esforço. Pois bem, outras reduções
que são simples, de certo modo, mas que são importantes, são as seguintes. Então, só para fixar a notação, H, espaço de Hilbert, e T, operador não nulo. Se o H não for separável, já é conhecido que o problema do subespaço invariante é verdadeiro. Como você prova isso? Você pega um vetor, cuja ação do T resulta num vetor não nulo, né? Isso aqui sempre existe, porque o T é um operador não nulo, e o seu candidato a ser o subespaço invariante é esse span aqui das órbitas do X pela ação das potências de T, certo? Você vai conseguir provar que isso aqui é invariante, e o fato dele ser não trivial, bom, observa que o Tx aqui ele é não zero, então esse M não é zero, e o fato do M não ser H é um exercício de análise funcional, que sempre que você pega um span de um conjunto enumerável e fecha, o resultado é um espaço separável. Então esse M aqui é um cara separável, e por hipótese, o H não é separável. Então o M não pode ser o H, aqui que entra essa hipótese, certo? Então esse aqui é um caso resolvido. Outro caso resolvido, importante para a gente, é quando o espectro pontual é não vazio. Então, o espectro pontual, lembrem que são os autovalores do operador. E nesse caso aqui, a solução também é simples. Ela é separada em dois casos. Primeiro, se o T é um múltiplo escalar de identidade, você consegue concluir o resultado trivialmente. E se esse não for o caso, o que você vai provar é que esse núcleo acaba sendo um subespaço invariante não trivial. Lembrando que por ser um núcleo, esse cara aqui é sempre fechado. Então, essa aqui é uma conta, não é para ser complicada. E então, quando o espectro pontual for não vazio, você também tem uma resposta conclusiva. Um corolário desse fato é que quando você trabalha em dimensão finita, o problema do subespaço invariante também é verdadeiro, né? Então, isso segue dessa igualdade aqui e do fato o espectro de um operador ser sempre não vazio. Claro que se não precisa usar isso, você poderia argumentar por matrizes, mas esse é um outro jeito de fazer o argumento. O mais interessante de tudo isso é que se você juntar esses três casos, então você sabe o que acontece quando o cara não for separável e você sabe o que acontece se a dimensão for finita. Isso significa que o caso de interesse hoje em dia é quando o H tem dimensão infinita e é separável, porque se não for o caso, nós sabemos a resposta. Acontece que essas duas hipóteses aqui, elas são as hipóteses necessárias para você usar Riesz-Fischer, né, no teorema de análise funcional, que garante que todo espaço de Hilbert separável de dimensão infinita é isometricamente isomorfo ao L2. Então, basicamente, o estudo do subespaço do PSI hoje em dia, ele se dá aqui no L2. Então, é aqui que nós vamos concentrar o nosso esforço também. A título de complementar um pouco as informações, só deixe-me citar mais alguns resultados que são importantes. É sabido que se um operador for compacto, o PSI também é verdadeiro. Isso foi provado em 54. Em 66, esses dois caras aqui provaram que se o operador for polinomialmente compacto, então ele possui um subespaço invariante não trivial. Polinomialmente compacto significa que existe um polinômio tal que o P do operador é compacto. Então, por exemplo, se 3t mais 5t ao quadrado for compacto, então o T tem um subespaço invariante não trivial. E talvez o resultado mais expressivo nesse âmbito aqui foi um teorema provado em 73 pelo Lomonosov, que dizia que sempre que você tem um operador linear limitado que comuta com um operador compacto, então o T possui um subespaço invariante não trivial. E é interessante mencionar que quando esse teorema foi provado pelo Lomonosov, não se sabia se isso aqui era verdade. Então, vou fazer uma afirmação aqui. Para todo T em BH, existe um operador K em BH compacto, tal que o K comuta com o T. Então, não era conhecido se essa afirmação era falsa ou verdadeira. Então, quando o Lomonosov provou esse teorema aqui em 73, vários matemáticos tentaram encontrar a resposta dessa afirmação, porque se ela fosse uma afirmação verdadeira, o PSI estava resolvido. Spoilers, que obviamente eles não encontraram. Então, na verdade, em 80, uma quádrupla de matemáticos aí conseguiu construir um contra-exemplo, provando que essa afirmação é falsa. Então, não tem como resolver o PSI diretamente usando o Lomonosov, o que não
não diz que o Lomonosov é menos importante, o teorema é ruim, só que ele não consegue resolver o PSI de maneira imediata. Então, esse foi um dos grandes avanços que aconteceram aí com relação ao problema. Bom, isso termina a parte introdutória que eu queria contar para vocês, e eu quero que vocês, se for possível, vocês fixem em mente que a gente vai sempre trabalhar agora com espaços de Hilbert sobre os complexos com dimensão infinita e separáveis. Essa aqui vai ser uma hipótese que vai perdurar pelo resto do seminário. O que eu pretendo fazer agora é introduzir algumas ferramentas que nós usamos para atacar esse problema sobre um outro ponto de vista. Então, a primeira ferramenta é o chamado espaço de Hardy-Hilbert, que nós denotamos por H2 de D. Esse espaço, os elementos dele são funções analíticas, cuja expansão em série de potências ao redor do zero te retorna coeficientes quadrados somáveis. Então, lembrem que esses coeficientes eles são dados em termos de derivadas da função. Então, essa expansão aqui é única, né? E não existe ambiguidade nessa definição. Esse espaço de Hardy-Hilbert, ele se torna um espaço de Hilbert, de fato, definindo o produto interno através desse somatório aqui de baixo. Certo? Então, claro que isso não é exatamente imediato, mas você consegue provar. E mais do que isso, o H2 de D, ele é, na verdade, isometricamente isomorfo ao L2. Esse isomorfismo é até, de certa forma, evidente. Você pega uma sequência e você associa a função analítica cuja expansão em série de potências aqui ao redor do zero é dada usando esses coeficientes. Então, isso aqui dá um isomorfismo isométrico. Existe um ponto curioso aqui, que de certa forma trabalhar em L2 é mais simples do que você trabalhar em H2, porque aqui seus elementos são sequências e aqui seus elementos são funções. Só que aqui você tem o ferramental de análise complexa para usar, porque você está trabalhando com funções analíticas. Enquanto aqui você não consegue aplicar, ao menos de maneira direta, os resultados aí da teoria de análise complexa. Então, existem vantagens de trabalhar aqui, apesar de ser um pouco mais delicado. Outros resultados e situações que eu quero comentar com vocês. Primeiro, um exemplo para facilitar a compreensão. As funções analíticas não necessariamente são elementos do espaço de Hardy-Hilbert. Um contra-exemplo clássico é a função 1 sobre 1 menos z, cuja expansão em série de potências acaba sendo essa. Observem que os coeficientes aqui são todos iguais a 1, né? E, evidentemente, isso aqui é verdade. E, portanto, essa é uma função que não está no espaço de Hardy-Hilbert. Certo? Exemplos de funções que estão no espaço de Hilbert, de Hardy-Hilbert, as mais fáceis são os polinômios, porque você tem uma sequência aqui eventualmente nula. Existe também uma caracterização de quando uma função está no espaço de Hardy-Hilbert, usando essa espécie de condição de fronteira aqui de baixo. Então, na verdade, você prova que essa sequência de integrais aqui acaba sendo crescente em relação ao R, e então uma função está no espaço de Hardy-Hilbert, se somente se esse sup aqui, quando o R fica pertinho de 1, acaba sendo finito. Mais do que isso, essa aqui é uma forma alternativa de você computar a norma de uma função em H2, caso essa função de fato pertença a H2. Então, isso aqui acaba sendo útil em alguns resultados teóricos, porque às vezes é mais fácil você usar essa caracterização e às vezes é mais fácil você usar aquela dos coeficientes da expansão. E um último ingrediente que eu vou precisar é o que nós chamamos do H infinito, que seriam as funções que são analíticas, com domínio no disco, e que são limitadas, ok? Esse espaço H infinito, ele se torna um espaço de Banach, definindo essa norma aqui, através do supremo. E uma informação que nos é importante para o seminário é que o H infinito está sempre dentro do H2. Por que isso é verdade? Por causa dessa caracterização aqui. Quando você está trabalhando em H infinito, essa expressão aqui acaba sendo majorada por uma constante, né? Por causa da hipótese de limitação. E, portanto, esse supremo todo acaba ficando majorado. Então, esses são basicamente os espaços que nós vamos trabalhar. E existe, na verdade, uma coisa
interessante sobre esses espaços, que é o que nós chamamos de operadores de composição. Então, operadores de composição são uma classe especial de operadores que atuam no espaço de Hardy-Hilbert. Okay? Eles são definidos da seguinte maneira. Você começa com uma função analítica do disco no próprio disco, e você define esse operador de composição com esse símbolo dado pela função analítica como operador que associa a cada função do H2 essa composição. Agora, observem que é de fato imediato que essa composição é analítica, porque as duas funções envolvidas são analíticas. Mas em nenhum momento me parece imediato que isso aqui está no H2, certo? Que é analítica, beleza, mas não é imediato que pertence ao H2. Felizmente, apesar de não ser imediato, isso é verdade. Então, isso é um teorema que é bem conhecido aí da parte de operadores de composição, que afirma o seguinte: se você pega uma função analítica do disco nele mesmo, esse operador CFI que eu defini acima para vocês, ele é de fato um operador do H2 para o H2, e ele é um operador linear ilimitado. Você tem, em particular, essa expressão aqui que majora a norma dele através do valor no zero. O que vai ser importante para nós nessa apresentação é o fato de que o CFI é, de fato, um operador linear limitado do espaço de Hardy-Hilbert. Ok? Essa é uma informação que eu peço que vocês guardem com carinho na memória de vocês durante a apresentação. Pois bem, então, isso é o que eu queria conversar sobre o espaço de Hardy-Hilbert e os operadores de composição. Agora eu pretendo começar a entrar na parte um pouco mais técnica do seminário, que é mostrar como a gente ataca o problema do subespaço invariante. Então, a primeira noção é a noção de operador universal, e essa é uma noção super importante, talvez a mais importante do seminário. Então, é o seguinte. Nós pegamos um espaço de Hilbert e pegamos um operador U. Esse operador U, ele é dito ser universal para H, se para qualquer operador, esse qualquer aqui é super importante, então não vou riscar, qualquer operador T, existem três coisas: um subespaço invariante do U, um escalar não nulo, que a gente chama de alfa, e um isomorfismo, que a gente chama de S, que satisfazem essa relação aqui. Essa é uma definição, no primeiro momento, talvez seja um pouco complexa de acompanhar, mas a ideia é o seguinte: o que um operador U tem que ter para ser universal? Tem que acontecer o seguinte, talvez uma maneira boa de entender é assim. Você pega o seu operador U, aí você pega aqui o conjunto dos subespaços invariantes de U. Subespaço invariante de U aqui é o conjunto de todos eles. Para ele ser universal, você tem que ser capaz de fazer o seguinte: para todo operador T que você me der, qualquer operador T, você tem que ser capaz de chegar aqui nesse conjunto, retirar um subespaço M, tal que o T, de certa forma, seja o U restrito a M. Certo? Então, os subespaços invariantes de operadores universais são subespaços ricos o suficiente para modelar todos os operadores daquele espaço. Então, claro que não é exatamente isso que a gente pede. O que a gente pede é, então, que sejam basicamente a mesma coisa, menos de um isomorfismo e um escalar. Então, para mim, pelo menos na primeira vez que eu vi essa definição, é até um pouco surpreendente que esses caras existam e que, de fato, eles sejam acessíveis. E talvez mais surpreendente do que isso é um critério chamado critério de Karados, que te permite identificar alguns operadores universais. E esse critério fala o seguinte: se você pega um espaço de Hilbert satisfazendo aquelas condições que eu comentei para vocês, de separabilidade e dimensão infinita, se por acaso você for capaz de provar que o núcleo tem dimensão infinita e que o operador é sobrejetivo, então o operador é automaticamente universal. A beleza desse critério é que essa definição aqui, para você provar no braço, é um horror. Assim, você vai ter que construir todas essas coisas. Agora, provar o fato de uma dimensão ser infinita e verificar uma sobrejetividade são coisas extremamente mais simples do que verificar isso aqui diretamente.
Então, esse critério é muito, muito útil quando você quer identificar um cara, se ele é universal, né? Como exemplo para vocês, eu quero mostrar, talvez, para ser sincero, é o único exemplo que eu sei provar que é universal. Então, deixa eu introduzir para vocês esse espaço ali do E de H, que é mais ou menos uma cópia do que a gente costuma denotar por L2 de C lá na análise funcional. Então, a gente pega um espaço de Hilbert separável, de dimensão infinita, e definimos aqui o L2 de H como sendo as sequências que são quadrados somáveis, só que aqui, essa norma aqui é a norma de H. Esse espaço, assim como o L2 de C, é um espaço de Hilbert, e o produto interno é definido aqui emprestando o produto interno que existe em H. Nesse espaço existe um operador que é basicamente o shift, né? Só que o shift para a esquerda, no caso, você deleta a primeira entrada, né? Então, esse operador S aqui. E esse operador S, você pode provar que ele é linear, que ele é limitado, e mais do que isso, esse operador S é universal. Agora, para você provar na mão com aquela definição que esse cara é universal, você vai passar um perrengue grande. Se você usar o critério de Carados, isso te dá quase de graça que o operador é universal. Por quê? Porque esse operador é, obviamente, sobrejetor, né? Você pega uma sequência qualquer aqui, aí você pega uma outra sequência cuja primeira entrada é qualquer coisa que você queira, por exemplo, 0, e essa nova sequência, a imagem dela por S vai ser a sua sequência original. Então, ela é sobrejetora, e o fato da dimensão do núcleo ser infinita segue da dimensão de H ser infinita. Por quê? Porque, por exemplo, você pode pegar uma sequência de vetores E1, E2, E3, En, né, em H, e você considera os vetores da forma E1, 0, 0, E2, 0, 0, assim por diante. E esses vetores aqui são elementos do L2 de H, eles formam um conjunto LI, porque os EIs são LIs no H, e como todos eles acabam estando no núcleo, né, porque você aplica o S num cara desses, acaba zerando, né, segue que esse núcleo aqui tem dimensão infinita. E o critério de Carados te permite concluir que esse operador aqui é universal. Ele tem até um nome bonito na literatura, que é adjunto do operador shift, né? E é porque basicamente isso aqui é o análogo dos shifts em L2. Pois bem, então, esse é um exemplo de operador universal, e na verdade é o único que eu conheço mesmo. Bom, agora eu quero comentar com vocês por que a ideia de operador universal ela é útil para resolver o problema do subespaço invariante. Como que essas coisas se conectam? Bom, essas coisas se conectam a partir do seguinte teorema. Se você pega um espaço de Hilbert separável de dimensão infinita e um operador universal, você prova que são equivalentes às seguintes afirmações. Primeiro, o problema do subespaço invariante é verdadeiro, no sentido de que todo operador possui um subespaço invariante não trivial, e isso é equivalente a você verificar que os espaços invariantes minimais não triviais de U possuem todos dimensão U. O que eu quero falar com espaços invariantes minimais? Então, um subespaço M é dito invariante minimal, se ele for invariante, obviamente, e se para todo subespaço N contido em M, tal que N é T invariante, vale que o N tem que ser ou 0, ou tem que coincidir com o N. Então, subespaços invariantes minimais são subespaços que não têm nenhum subespaço próprio invariante, com exceção do 0. Certo? A equivalência desses dois conceitos, ela não é exatamente difícil de fazer, mas ela requer que você seja familiarizado com a definição de operador universal. E eu acho meio sacanagem pedir que vocês estejam familiarizados com essa definição. Então, eu opto por não mostrar ela aqui, mas ela não é difícil de fazer. A grande vantagem dela é que provar o item 2 é um pouco mais simples do que provar o item 1 na mão. Porque aqui você vai tratar de um operador só, que você pode escolher, desde que ele seja universal, e em vez de tratar quaisquer subespaços, né, escolher um subespaço, você já vai começar com um subespaço e tratar apenas da dimensão dele. Então,
provar 2 é mais fácil do que provar 1. Pois bem, então essa é a conexão que existe entre o problema do subespaço invariante e os operadores universais. Então agora, deixa eu me apresentar alguns resultados. Esse teorema aqui, ele foi provado pelo Walid, meu orientador, e um orientando de doutorado dele, que foi o João, no finalzinho de 2020. A defesa da dissertação foi esse ano. E o que eles provaram foi uma caracterização de quais operadores são, de alguns operadores universais no H2. Mais especificamente, o que eles fizeram foi provar que se essa φ aqui é uma transformação de Möbius, então, deixe-me relembrar com vocês que é uma transformação de Möbius, de ter escrito isso, perdão, é um conceito de análise complexa. Uma transformação de Möbius é uma expressão da forma AZ mais B, CZ mais D com os escalares complexos. E o que eles provaram é que se essa φ for uma transformação de Möbius do disco nele mesmo, então esse operador Cφ menos lambda, ele é universal no espaço de Hardy para algum lambda, se e somente se o φ é hiperbólico. O que significa o φ ser hiperbólico? Então, deixe-me relembrar algumas coisas rapidão de análise de variável complexa. Transformações de Möbius são transformações que sempre podem ser estendidas para a esfera de Riemann. E quando você estende essas funções para a esfera de Riemann, você consegue provar que toda transformação de Möbius tem sempre no máximo 2 pontos fixos. E a localização desses pontos fixos te dá uma espécie de classificação. Então, a gente diz que o mapa é hiperbólico se os 2 pontos fixos dessa extensão aqui estão fora do disco, certo? Então, podendo ser o infinito. Infinito é um ponto que é possível considerar aqui. Então, basicamente, eles classificaram quais os mapas φ, tais que esse operador aqui é universal. Talvez, para nós, mais importante que o próprio teorema, esse aqui é não trivial de fazer, extremamente não trivial, mas a consequência disso que nos é importante. Você pode verificar que os subespaços invariantes do Cφ e do Cφ menos lambda acabam coincidindo, e esse fato, juntando com os resultados que eu acabei de mostrar para vocês, produz o seguinte corolário. Se você tem em mão um mapa hiperbólico, então o problema do subespaço invariante tem solução positiva, se e somente se todo subespaço minimal invariante desse operador tem dimensão 1. Então, isso é basicamente você juntar aquela caracterização de operador universal contra o problema do subespaço invariante, e você garante que esse corolário é verdadeiro. Então, esse corolário aqui também foi consequência, provado em 2020, e o que o João e o Walid fizeram no artigo, então, depois de provar isso, foi escolher um mapa hiperbólico específico para tentar classificar quem são os subespaços invariantes desse cara aqui. Então, percebam que esse corolário te dá a liberdade de você escolher um mapa hiperbólico da sua preferência, de forma que esse estudo aqui fique mais fácil. Então, o mapa hiperbólico que eles resolveram escolher é esse mapa φ de A, que é definido para todo A entre 0 e 1, que é dado por essa espécie de translação com o scaling, Então, você associa a cada Z, a Z mais 1 menos A, e esse mapa é hiperbólico, porque os pontos fixos são 1, certo? A vezes 1 mais 1 menos A acaba dando 1, e infinito também é um ponto fixo. Então, esse é um mapa hiperbólico, e, portanto, você pode usar esse corolário para esse mapa aqui. Além disso, uma informação... perdão, aqui não é isso que eu queria escrever. O que eu quero escrever com vocês é que você compor o mapa Cφ n vezes é a mesma coisa do que você aplicar o mapa C, só que com o símbolo aqui dado pelo A na N, em vez de compor n vezes. Então, isso aqui é uma conta rápida de fazer, que nós vamos usar daqui em diante. Então, esse corolário aqui, que é o coração do que vem para frente, e tudo que eu vou fazer a partir de agora é começar a estudar o φ do A e o Cφ do A. Então, só para deixar bem claro, se nós conseguirmos estudar os subespaços minimais invariantes do Cφ do A e provarmos que eles têm dimensão 1, então a gente resolve o problema do subespaço invariante.
Então, é nesse sentido que o resto da apresentação vai caminhar, de estudar o Cφ do A e o Φ do A. Pois bem, então, o primeiro ponto interessante sobre esses Cφs do A são essas funções fs aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Essas funções fs, elas são funções definidas do disco para C, que levam cada número complexo aqui nessa potência. Lembrando que isso aqui é uma potência complexa, então a definição clássica disso aqui acaba sendo e elevado a s log de 1 menos e, onde log aqui é o ramo principal do logaritmo, né? Então, temos que tomar um cuidado, porque isso aqui não é potência real. Então, nesse trabalho aqui do Hirsch, na verdade é um pouco mais geral, mas é uma consequência do trabalho dele que se a parte real desse s for maior ou igual a zero, então a função fs é uma função de espaço de Hardy. Por que isso é bom? Porque sendo uma função de espaço de Hardy, você tem liberdade de aplicar o operador Cφ do A. Lembrando que esse operador Cφ do A era o operador que, associar a cada f, né, ele compunha com o Φ do A dessa maneira, certo? Então, você pode aplicar isso aqui, porque o fs está no espaço de Hardy, certo? É esse o motivo dessa observação. Se você fizer a continha aqui, apenas usando isso aqui é definição, isso aqui é definição, isso aqui é definição. Definição da composição, definição do Φ do A, definição da Φ do S, você chega aqui, e aqui você faz uma manipulação e chega no final. Percebam que o que está escrito à direita de onde eu estou escrevendo é que Cφ do A do F do S dá AF F do A. Em outras palavras, F de S é um autovetor desse operador Cφ do A, cujo alto valor associado é A elevado a S. Certo? Então, existem essas funções F de S, elas não são úteis porque elas são autovetores do nosso operador. Sempre respeitando essa condição aqui para poder, de fato, aplicar o operador. E agora deixa eu tentar começar a conectar todas essas informações, que eu sei que são bastante. Então, eu quero fazer uma das últimas definições, que são esses espaços KF aqui. Então, os espaços KF são esses spans aqui da órbita do F, com o fecho, né? E eles são definidos para toda a função no espaço de Hardy. Então, como exemplo, no caso da função f de s, cuja parte real é positiva, você observa que, por definição, o kfs acaba sendo essa expressão. E como a fs acaba sendo um autovetor, com alto valor associado igual a na s, o span acaba dando esse cara de dentro. E, obviamente, esse cara todo aqui acaba coincidindo só com o span do fs, né? Porque aqui você está, na verdade, botando múltiplos do fs na história. Então, nesse caso específico, o KF acaba tendo dimensão 1. A relevância desses espaços KF é a seguinte. Primeiro, todo KF é invariante pelo operador Cφ do A. Isso você pode verificar fazendo uma conta básica e depois estendendo aqui para o fecho. E mais importante do que todo subespaço da forma KF ser invariante é essa proposição. Essa proposição nos diz que todo subespaço que é invariante e minimal é da forma KF para alguma função no espaço de Hardy. E isso não é difícil de provar, porque se você pega um elemento qualquer não nulo nesse subespaço invariante minimal, o fato do M ser invariante te garante que você pode ficar aplicando o Cφ do A e nunca sair do M. Em outras palavras, como o M também é fechado, né, esse span acaba caindo dentro, e quando você fecha, como o M é fechado, isso também cai dentro. Então, significa que o KF está contido em M. Mas o M é minimal. Significa que ou o KF é zero, ou o KF coincide com o M. Como o F foi pego não nulo, só resta a opção do M ser o KF. Então, essa é a grande utilidade desses espaços KF. Todo subespaço invariante e minimal desse operador Cφ do A é algum KF. A grande questão da nossa pesquisa até hoje, e isso já falando em coisas que a gente está pensando no momento, é tentar entender quais Fs podem ser esses caras, se tem alguma relação específica, mas então essa proposição, de certa forma simples, é extremamente importante. E
Agora eu quero, de fato, provar um dos teoremas principais para mostrar para vocês por onde nós estamos andando. Para provar esse teorema, eu preciso introduzir uma função bem misteriosa chamada de função de contagem de Nevanlina. E aqui eu vou pedir um pouco de fé de vocês para pedir que ela está bem definida. Então, essa função ela é uma função que associa a cada cara aqui na imagem, menos o φ do zero, esse somatório estranho aqui, cujos elementos estão na imagem inversa do ponto. Se, por acaso, o W que você está escolhendo aqui não pertence à imagem, a gente opta por definir ela como sendo zero. Existe todo um problema para você mostrar que isso aqui está bem definido, para ver que isso aqui de fato é uma série, para ver que converge, e eu pretendo não entrar nisso. Eu resolvi botar essa função aqui para enunciar esse teorema aqui que nós vamos usar. Então, esse teorema é um dos carros-chefes da teoria de operadores de composição, e, na verdade, esse teorema é um corolário de um trabalho feito pelo Shapiro, e o que o Shapiro fez foi computar a norma de um operador de composição num ponto através dessa integral meio misteriosa que aparece do lado direito. Observem que a função de Nevanlina está aparecendo aqui, ó, certo? Essas são as coisas quase místicas que apareceram aí dentro dessa área, mas nós usamos isso na demonstração de um teorema que vai vir adiante. Então, por isso que isso está enunciado aqui. Pois bem, então, deixa eu finalizar com um teorema que foi provado. Então, esse teorema aqui, ele também foi provado em 2020 pelo Walid e pelo João. Ok? E esse é, na verdade, provavelmente o principal teorema do artigo e da tese de doutorado do João. Então, o que eles falaram foi o seguinte. Eles pegaram uma função, f, supondo que essa função era, de certa forma, um múltiplo de alguma função fs. Então, lembrem que a fs de z é 1 menos z elevado a s. Então, eles pegaram uma função dessa forma, que satisfazia essa hipótese adicional aqui, que esse limite, de certa forma, quando o n está infinito, então você está, de certa forma, computando o que está acontecendo perto do 1 para essa sequência especial. Então, eles supuseram que esse limite existia e era não zero, e supuseram esse fato aqui da parte real ser positiva, já pensando naquela questão do alto valor. Então, a conclusão é que, dadas essas hipóteses, o que eles provaram é que o KF contém o autovetor Fs. Certo? Então, esse teorema tem uma demonstração muito bonita, que eu queria dar uma ideia de como é feita para vocês, porque ela tem um mix de ideias de análise funcional, com algumas coisas geométricas, com outras coisas de variável complexa. Então, um rápido roteiro de como isso foi feito. Num primeiro momento, você consegue concluir que essa função Fs acaba sendo limitada. Lembrem que esses espaços H infinito aqui são as funções analíticas limitadas. Num segundo momento, o que eles fizeram foi fazer uma rápida conta aqui. Isso aqui é tudo usar definição e de aplicação em cada ponto. E eles chegaram nessa igualdade aqui. Então, essa igualdade aqui, ela relaciona os operadores de composição do Fs e do G com o operador de composição do F, né? Usando sempre essa hipótese inicial. Dada essa igualdade, o que eles computaram foi o seguinte. Essa norma aqui, usando essa igualdade que eu acabei de mostrar para vocês, ela pode ser escrita trocando o primeiro termo por esse cara aqui. Essa segunda igualdade, eles botaram o Fs em evidência. E para a terceira igualdade, algumas coisas de operadores de composição foram usadas e de multiplicadores. A questão é que você consegue puxar esse M aqui é a norma infinita do Fs, tá? Você consegue puxar essa norma para fora. E um fato importante aqui é que você consegue botar isso aqui em evidência dentro, porque o Cφ do AN, do L, dá L, certo? Quando você aplica o operador de composição na função constante, isso acaba retornando a própria função. Então, é por isso que aqui dentro esse L acaba entrando dentro do argumento da Cφ. E aqui eles usaram a misteriosa fórmula aí provada pelo Shapiro.
Bom, aqui, esse segundo termo que aparece, percebam que ele é meio que a conta de trás para frente, né? Essa hipótese que eles colocaram aqui no início, desse limite CL e não zero, é justamente para esse termo aqui, quando você passar o limite se anular. Então, o objetivo deles, dado esse ponto da demonstração, era provar que se você passa o limite quando n vai para infinito, o que acaba acontecendo com essa primeira integral é que ela também vai para zero. Então, se por acaso isso aqui vai para zero, você observa que o lado direito aqui, o LFS é uma constante, e se isso aqui vai para zero, significa que o LFS é o limite de uma sequência de elementos dessa forma. Os elementos dessa forma são todos elementos do KF, certo? Então, se esse limite for para zero, o que acaba acontecendo é que o LFS pertence ao KF, porque o KF era o fecho dessas combinações lineares de elementos dessa forma. Então, o passo final dessa demonstração deles é provar que quando você passa o limite aqui, as coisas vão para zero. E esse é um dos argumentos bonitos que apareceram, e eu duvido da minha capacidade de fazer círculos nesse programa, então eu resolvi botar uma foto aqui para tentar justificar por que esse limite vai para zero. Então, a ideia, como de prática, quando você tem um limite aqui com funções dentro da integral, é você usar algum teorema de convergência. Em geral, convergência dominada de Lebesgue ou convergência monótona. Nesse caso aqui, o que foi usado foi convergência monótona. Eu quero pelo menos dar uma explicação de por que esse teorema funciona. E existe uma observação trivial, mas muito importante, que é como esses operadores φ a n transformam um disco. Então, a cada iteração do φ a n, você vai produzir esse outro cara aqui, que nada mais é do que um disco, cujo raio vai sempre diminuindo, isso aqui vai para zero, e cujo centro acaba ficando perto de 1. Então, a cada iteração do φ do A, você transforma o disco num discozinho menor, que vai sempre se aproximando de 1, certo? Meio que colapsando aqui no ponto 1, que é o ponto que está aqui. E esse fato te permite garantir que, para todo W, existe em algum momento que a função de Nevanlina de W dá zero. E por que isso acontece, eu quero mostrar para vocês abaixo. Mas a questão é que, basicamente, essa figura ela permite concluir o resultado, porque, assim, o que eles provaram foi que, para todo W, essa sequência de funções de Nevanlina de W, com o n variando aqui na potência do A, ela acaba ficando uma função crescente, uma sequência de funções crescentes. Aí eles usaram aquela versão do teorema de convergência invertido, né, para sequências decrescentes, perdão. Então, por que isso aqui funciona? Eu quero tentar dar uma intuição para vocês. Então, vamos, por exemplo, pegar um ponto W que está aqui, certo? W que está nesse círculo, e lembrando da função nevanlina de φ do a n, o que ela faz é o seguinte, ó. A definição dela é você pegar o somatório desse log de 1 sobre módulo de z, e o somatório é feito sobre a pré-imagem do ponto, certo? Então, nesse caso aqui, vocês observem o seguinte, como é que funcionam as pré-imagens do W? Primeiro, só tem um cara, tal que φ do A do Z da W, okay? Que vai ser um cara que vai estar mais ou menos aqui, certo? E só vai ter um cara, então aqui é o Z, e só vai ter um cara Z', que é o cara que está mais ou menos aqui, cujo φ do A 2 do Z' da UW, certo? E aí você consegue computar as normas desses caras e garantir essa igualdade aqui nos dois primeiros casos, usando uma manipulação algébrica envolvendo os logs, tá? Então, o fato é que só vai ter um cara que esses caras vão sempre estar fora dessas bolas. Agora, será que tem alguém tal que o φ do A ao cubo da UW? Então, será que você consegue encontrar, por exemplo, alguém tal que o φ do A ao cubo desse alguém da UW? E a resposta é não. Por que não? Porque a primeira iteração do disco maior acaba te dando esse disco menor. Então, esse disco menor é o φ do A do disco. Okay? A segunda iteração acaba te levando para esse discozinho aqui,
que contém o W, enquanto a terceira iteração e todas as iterações demais acabam caindo dentro desse disco, certo? Então, você nunca vai conseguir achar alguém a partir da terceira iteração que te deu W. Significa que todos os tempos, as iterações aqui para frente vão acabar dando zero. Então, o cubo dá zero, o elevado à quarta dá zero e assim por diante. Então, é mais ou menos essa a ideia que está por trás do fato dessa desigualdade que permite usar a convergência monótona. Então, é um argumento geométrico que eu espero que pelo menos tenha dado para entender por que ele é verdadeiro. E, bom, isso prova o teorema. Então, eu relembro com vocês que o que o teorema garante é que o KF tem esse autovetor Fs. E por que isso é um avanço para o problema do subespaço invariante? Pelo seguinte, corolário. Então, suponha as mesmas hipóteses que nós tivemos no teorema acima. O que é possível provar é que o KF é minimal se e somente se o F é um múltiplo do Fs, cujo múltiplo aqui é exatamente esse L que aparece. Em particular, se o KF é minimal, então a dimensão do KF é 1. Então, lembre que isso aqui é o tipo de resultado que a gente queria. Todo subespaço minimal invariante tem dimensão 1. Então, nesse caso específico, isso é verdade. Por que esse corolário é verdadeiro? Pelo seguinte, se o F é igual ao LF, essa conta aqui é imediata, né? Porque o L que é nada mais que um múltiplo, então ele não altera o span. E como a gente viu acima, isso aqui é exatamente o span do Fs. Certo? Então, isso significa em dimensão 1, isso em particular significa que ele é minimal, porque não pode ter nenhum subespaço de dimensão entre 0 e 1 estrita, certo? Reciprocamente, se você pega o Fs aqui no KF, que existe porque o nosso teorema acima garante exatamente isso, a minimalidade do KF, ela te garante que o KF acaba dando o KFS, que te dá o span do Fs. Daqui você tira que o FSG acaba sendo um múltiplo, que o F, perdão, acaba sendo um múltiplo do Fs, e se você passar o limite aqui com essa expressão, você vai concluir que essa constante R é exatamente o L, certo? Então, isso prova esse corolário. E por que esse corolário é tão importante? Então, agora deixe-me tentar resumir o que foi feito por esses dois autores. E existe uma classificação bonita para deixar as coisas bem claras. Então, para uma função no espaço de Hardy, nós definimos o limite radial como sendo esse limite aqui, que é basicamente o comportamento da função nessa faixa aqui perto do 1, né? Então, você olha o comportamento da função aqui nessa faixa, tá? A aproximação não é sobre o plano complexo, tá? É só sobre essa faixa. E existe uma classificação de acordo com o valor desse f estrela do 1. Então, existem 3 pontos, que é o caso dele existir ser não nulo, o caso dele existir ser nulo e o caso dele não existir. Então, essa classificação aqui é uma separação, né, de casos, e o que, na verdade, nós podemos garantir é que esses 2 casos eu não sei mexer ainda, mas esse caso aqui está resolvido. Por quê? Pelo seguinte, como é que a gente soluciona o caso que eu comentei com vocês? Se você coloca S nesse corolário, aqui, o S igual a 0, né? Você vai ter uma função f que satisfaz isso aqui, né? A g é a própria f. Então, se nós botarmos s igual a 0, nós concluímos que se f é uma função do espaço de Hardy que satisfaz isso aqui, então, se kf é minimal, kf tem dimensão 1, certo? Agora, se nós estivermos trabalhando no primeiro caso, que é o caso em que esse limite radial existe, obviamente, isso aqui é, em particular, uma sequência que está se aproximando aqui sobre essa reta, então esse limite aqui também tem que coincidir com esse L, que é o limite radial. Como, por hipótese, o caso 1 é o caso em que esse limite é uma constante L diferente de 0, nós garantimos essa não igualdade aqui de cima. A moral disso tudo é a seguinte, o problema do subespaço invariante, uma maneira de você resolver ele é você entender que se KF é minimal, KF tem dimensão 1.
Se você conseguir provar isso aqui para todas as Fs tais que KF é minimal, você resolve o problema do subespaço invariante devido aos resultados que eu mencionei. A contribuição principal desse trabalho do João e do Alid foi falar assim, olha, eu não sei resolver ainda para toda F, mas se eu fizer essa divisão, esse primeiro caso aqui está resolvido. Resolvido por causa dessa argumentação aqui. Então, basicamente, o meu trabalho de doutorado, hoje em dia, consiste em tentar arranjar um jeito de lidar com esses outros casos, ou então fazer uma outra separação, né? Tentar considerar algumas outras propriedades sobre a F. Então, esse caso aqui está resolvido, esses dois casos aqui ainda estão em aberto. Então, existem alguns resultados parciais com relação a esses outros casos, né? E talvez o principal objetivo nosso hoje em dia é conseguir uma coisa do tipo, se KF é minimal, então F é alguma coisa, certo? Não existe nenhum resultado nessa linha ainda. Todos os resultados são do tipo, se o KF é minimal e F satisfaz alguma propriedade extra, então o KF tem dimensão 1. Mas nós ainda não sabemos quais são os tipos de F que permitam que o KF seja minimal. Então, esse é um dos grandes pontos que a gente tenta descobrir hoje em dia. Então, é mais ou menos por aí que o nosso trabalho está andando. E eu termino dando aqui algumas referências. Então, tem alguns trabalhos famosos aqui, do Enfield e tal, dos contra-exemplos, e em particular aquele contra-exemplo do Reed aqui em L1. Então, é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês, e termino por aqui. Obrigado. Não, obrigado. Vamos agradecer o Benhur aí. Perguntas, comentários? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu achei muito legal isso que você apresentou, viu? Porque, assim, é de outra área, tá? Então, falando meio como leigo, assim. Mas eu acho que todo mundo entende o problema, né? De fato, é o problema do subespaço invariante. Né? Então, assim, é bastante legal e até certo ponto aí, né, dá para acompanhar como que sei lá, tudo que você vai fazer em espaço de Hilbert, né, você comentou aí que o espaço L2 é o único que você sabe fazer a conta, mas na prática todo espaço de Hilbert é um L2, né, tá lá dentro do L2 e tal. Então, o L2 é um exemplo mais ou menos universal mesmo. E até certo ponto dá para acompanhar tem as tentativas de demonstrar isso. Eu queria que você voltasse lá naqueles dados sobre o operador universal. Eu achei a coisa do operador universal uma definição. Deixa eu só ver se eu entendi como é que funciona, assim, tentar traduzir em linguagem de sistema dinâmico. Eu podia não ter rabiscado isso, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, se chama que o cara é universal, mais ou menos como qualquer outro operador, ele a menos de uma mudança de coordenadas. Praticamente restrita ao subespaço invariante. Um alfa ali e tal, né? Então, mas essencialmente restrita a um subespaço, E esse subespaço, ele não precisa ter dimensão finita, né? Ele pode ser um subespaço de dimensão infinita. Nossa, uma coisa, assim, quando eu vi a primeira vez, é até um pouco surpreendente, porque esse operador tem que ser um cara muito rico de subespaços invariantes. Tem que ser, tipo, ter tudo, basicamente. É uma coisa um pouco... E aí, na verdade, se você consegue achar um operador universal e esse espaço M for, por exemplo, um espaço denso, né, no seu espaço de Hilbert, mais ou menos você pode considerar como você tem um operador chave ali no seu espaço, né? Todo o resto é mais ou menos alguma coisa parecida com ele, né? Entendi. Então era isso que eu Quando os artigos começaram a sair nessa área, eles davam o nome de operador modelo. Isso. Operador modelo. Não, legal. Não, assim, o problema é bem legal. Achei que chega uma hora que só quem lê os artigos mesmo que entende. Mas é bastante razoável que o exemplo fundamental seja L2, né? Já que você está no Hilbert separável. Então. Eu não queria que pesasse tanta apresentação, mas eu entendo que no final fica meio difícil, mas
Isso que você falou é um problema super fácil de entender, mas que até hoje ninguém consegue resolver ele, então, curioso. É. Bom, Puxando um pouco a dinâmica topológica, a Mayara que sabe melhor disso, mas como ela não está aqui hoje, né, então sou obrigada a falar, porque é um resultado bem interessante, que existe também um operador no espaço de Hilbert, que tem uma propriedade dinâmica lá das órbitas serem densas, que toda dinâmica topológica tem uma propriedade parecida com essa daí, que existe um subespaço invariante compacto, que a dinâmica topológica vai ser conjugada a esse subespaço invariante desse operador, cujas órbitas são todas densas. Então, ele também é um tipo de operador universal, só que é para um aspecto dinâmico, né? Então, é engraçado que a análise funcional em dimensão infinita, né, tem essa riqueza de comportamentos, não só do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista da dinâmica topológica. Esse teorema dele parece um pouco um teorema do Denjoy, né? O teorema do Denjoy garante que se dá condições para que a coisa seja topologicamente conjugada à rotação com um ângulo irracional no círculo, né? Fica... Bom, o teorema do Denjoy tem versões aí do Toro também, então... Mais comentários, pessoal? Bom, todo semestre que a gente está fazendo seminário, vem um aluno do Alid aqui mostrar para a gente como que, de fato, é uma coisa muito perto do sistema dinâmico, né? O meio que está fazendo sistema dinâmico topológico num espaço de dimensão infinita, né? Que os problemas são muito legais. Né? Bom, então vamos agradecer de novo o Benhur aí. Infelizmente, a gente deixou o Matheus decepcionado aí, né? Não teve uma corrida de bigas, mas o seminário foi bom. O Matheus tinha colocado no chat que queria uma corrida de bigas em algum lugar. Tem que ter uma figurinha aí para o seminário. Vou parar a gravação aqui. A gente começa a falar besteira, tem que parar a gravação, senão as besteiras ficam gravadas para sempre.